Roma era uma grande influência no mundo antigo. Imperadores fortíssimos que predominaram vários lugares que hoje são países atualmente. Interessante, quando nós olhamos para a biografia do apóstolo Paulo, ele era cidadão romano e judeu. Por que ele era cidadão romano e judeu? Embora Roma ficava distante da Cilícia, que era a região onde habitava ou ficava localizada a cidade de Tarso, nós vemos que o apóstolo Paulo mesmo assim se define como cidadão romano. Agora por quê? O Império Romano predominava em toda aquela região. É interessante que o apóstolo Paulo tinha dois nomes. Alguns de nós pensamos que esses dois nomes eram um antes de Cristo e um pós-Cristo. Ou seja, Deus deu o nome para o apóstolo Paulo após ele se converter ao cristianismo. Mas não. O nome Saulo vem de origem hebraica e o nome Paulo vem de origem romana. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios romanos, ou de cidadãos romanos. Quais países o Império Romano predominou no mundo antigo? Itália, Alemanha, França, Portugal, Reino Unido, Grécia, Tunísia, Turquia e Egito, e entre outros que hoje são denominados países na nossa atualidade. Esses países, ou parte deles, estiveram sob o controle influenciado do Império Romano, em diferentes momentos da história romana. As fronteiras e a extensão exatas variaram ao longo dos séculos, mas o impacto que o Império Romano teve e fez foi muito significativo em grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Devemos entender que o Império Romano ele trouxe um impacto com todo o poder de exército que ele teve ao longo da história. Não devemos também esquecer que o Império Romano teve alguns declínios e quedas que nós não podemos deixar de lado. Para você que quer descobrir, acompanhe comigo. No século III d.C., foi uma época de grande crise para o Império Romano, marcada por invasões bárbaras, desinstabilidade política e econômica. Nesse período em que houve a desinstabilidade política e econômica para Roma, trouxe prejuízos terríveis que teve divisão entre eles mesmos. Isso diminuiu a força do próprio Império. Em 330 d.C., o imperador Constantino transferiu o capital do Império Romano para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, diminuindo a influência de Roma na região oriental. A partir do século V d.C., o Império Romano Ocidental entrou em colapso gradualmente, culminando na queda de Roma, em 776 d.C., durante o século VII. Territórios que incluíam parte da Turquia estavam sob o domínio do Império Bizantino. A parte oriental do Império Romano, que persistiu por séculos, mas enfrentou percas territoriais para várias dinastias islâmicas. A partir daí, vemos o Império Romano chegando a uma desestabilidade muito grande e a queda, até chegar ao estado em que está agora. Só lembrando que o fim do Império Romano foi datado no ano 476 d.C., quando o último imperador romano do Ocidente, deposto por Odoacro, um chefe germânico. Pois é, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo, que você possa ter entendido um pouco da história do Império Romano. Que Deus em Cristo te abençoe, curta o nosso vídeo e deixa o seu like.